Fala pessoal, você está no Combo XD e hoje a gente vai falar sobre quadrinhos. Vamos falar sobre um assunto que movimentou o mundo dos quadrinhos, né? Essa semana aqui, que é o novo crossover entre a Marvel e a DC, que a gente vai ter duas histórias, né? Inicialmente, que vão ter a interação entre o Batman e o Deadpool, né? A gente vai descobrir mais sobre isso agora. Então pessoal, vamos lá, né? Vamos ver sobre o que é, né, esse novo quadrinho. Na verdade serão os dois quadrinhos, né? São dois one shot, né? Que são histórias que não têm conexão, né, com o, o universo regular, né, das duas editoras. Então vão ser duas histórias, né? Dois quadrinhos, um para cada editora. Então vai ser um grupo, né, editorial que vai cuidar de uma edição pela Marvel e a outra pela DC. Isso é algo que costumava acontecer, né? Essa interação dessa forma lá nos anos 80, né? Onde a gente teve os primeiros crossovers entre a Marvel e a DC. Que eu me lembro, teve uma história, né, entre acho que era o Super-Homem e o Homem-Aranha. E nos anos 90, né, a gente teve o Universo Amálgama, que foi uma junção, né, entre os dois universos, onde os personagens principais eram fundidos, né, formando uma terceira personalidade ali. Então a gente teve nesse universo, né, personagens como o Batman misturado com o Wolverine, né, e outros ali que gerou personagens bem diferentes e esquisitos, né. Tanto que não foi assim um universo que foi pra frente, né. Logo ele acabou ali. E nos anos 2000, acho que em 2003, a gente teve o último encontro, né, entre essas duas grandes editoras, e foi o crossover entre os Vingadores e a Liga da Justiça, né, que era uma história que falava sobre o multiverso, né, onde uma realidade se colidia com a outra, né, e apenas uma ia sobreviver. Então, para isso eles tinham que entrar tipo numa competição ali, né, e a tentativa de salvar um universo, né. No final todos acabaram sendo salvos, né, e só foi um motivo para juntar essas duas editoras, né, e que é sempre legal. Agora nessa nova versão a gente vai ter o herói mais popular da DC, né, que é o Batman, e hoje o mais popular, que é o Deadpool, né. E pelo que foi falado, a gente pode esperar bastante coisa diferente, né, nesses dois one shots aqui, que vai ter a quebra da quarta parede com o Deadpool, né, que é algo bem esperado, né, e a gente vai ver um Batman talvez meio sem paciência com esse personagem aí da Marvel, né. Mas vamos ver a matéria, né, para direitinho todos os pormenores, né. É isso, pessoal. Então, aqui, né, a matéria fala de que esse anúncio foi feito, na verdade, no final de fevereiro, né, de 2025. Então a Marvel e a DC já estavam preparando, né, o terreno para esse crossover aí que a gente vai ter agora. As duas editoras ficaram sem ter contato, né, durante 22 anos, que foi essa última aventura aí da Liga da Justiça contra os Vingadores, né. A questão aqui é o time editorial, né, que pela parte da Marvel foi escolhido dois, né, um artista, né, um desenhista e um escritor, que é o Zeb Wells e o Greg Capullo, que vai ter a história onde o Wade Wilson, né, acaba sendo contratado para um trabalho em Gotham City. E a gente sabe que vai ter a ver com o Coringa isso daí, né? Então os dois acabam, o Batman vai acabar tendo que enfrentar, né, o Deadpool, e no final os dois vão ter que se juntar para poder impedir alguma coisa que o Coringa vai fazer, uma merda bem grande que o Coringa vai fazer, Gotham City, né? Parece que as duas edições elas não vão ter conexão necessariamente uma com a outra. Então essa história pela Marvel, onde o Deadpool encontra com o Batman, vai ser uma história, e a outra vai acontecer em setembro nos Estados Unidos. E a outra, né, que é com o Batman versus Deadpool, e isso feito pela DC.
Vai sair em novembro, lá também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem previsão de quando vai chegar de forma legal, né? Mas o que a gente pode ver aqui é que essa história pela DC, né, do Batman sendo o principal e o Deadpool como coadjuvante, ou uma espécie de Robin, a gente vai ter, né, tá sendo mantido em segredo. Então a gente não tem nem, assim, nada sobre o enredo, sobre o que vai ser essa história, né? Então a gente pode esperar alguma coisa bem interessante aqui, nessa versão. E pelo lado da DC, a gente vai ter também Dan Mora, que hoje é um dos maiores desenhistas, né, da DC, e a volta do Grant Morrison, que ele é um dos maiores escritores, né, do Batman ali, né, e pela Marvel também. Ele já fez X-Men, né, então ele fez bastante coisa para as duas editoras. E ter a volta dele nesse crossover aqui é uma coisa bem interessante. A gente pode ver que as artes, né, estão bem legais, né, e apesar de que eu não gosto muito do Deadpool, né? Um crossover assim com o Batman, né? Eu preferia ver o Wolverine ali, né? Ou talvez até o Homem de Ferro, né? Ou alguns X-Men ali. Seria legal de repente, né? O Batman com o Ciclope, né? Mas eu entendo por que eles escolheram o Deadpool, né? Porque hoje, por causa dos filmes, né? O Deadpool é o personagem mais popular da Marvel, né? Então, um tempo atrás a gente tinha o Wolverine, né? E até o Homem-Aranha, que sempre foi popular, né? Mas hoje o Deadpool, para esse tipo de história aqui, né? Ele é realmente é o mais importante, né? É um dos que o público mais gosta também. O que a gente não sabe, né? Porque assim, as duas edições elas serão o número 1, né? Essas duas histórias aí. Então talvez a gente possa ter outras histórias com outros personagens, né? Tanto da Marvel quanto da DC, em crossovers diferentes, né? De repente aí uma história do Flash, né? Com o Capitão América, né? A gente não sabe, né? Seria bem legal, de repente, ver, né? Um Lanterna Verde com Nova, né? Então, talvez aqui seja um começo, né? Para essas interações das duas editoras novamente. Então, o que se especula é que, de repente, seja uma forma de começar, né? Uma empreitada das outras editoras para uma possível troca, né? E crossover nos cinemas também, né? Como a gente sabe, a gente vai ter a nova DC aí nos cinemas pelo James Gunn, né? Que veio da Marvel, né? Fez Guardiões da Galáxia, né? Bastante coisa ali na Marvel durante muito tempo. E aí, talvez seja uma intenção das duas editoras aí, né? De juntar esses dois personagens aí, tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas, né? Quem sabe? A gente espera, né? E seria bem legal, né? De repente uma história aí, Vingadores, Liga da Justiça no cinema, né? Eu gostaria de ver isso. Mas é isso aí, né? Eu acho que vai ser um quadrinho bem bacana, né? A arte tá muito legal. E vamos esperar pra ver, né? Que mais crossovers assim apareçam. É sempre legal a gente ver, né? Personagens de uma editora misturando com a outra ali, né? A gente sabe que a gente teve crossovers aí do Batman com o Tartaruga Ninja, né? Vários outros aí com outras editoras, né? Mas as duas maiores dos Estados Unidos, né? A Marvel e a DC, faz muito tempo que não tinha nada, né? Então ver essa interação novamente sempre é bom pra gente que gosta de ler um bom quadrinho, né? É uma forma divertida, né? De ver outras histórias com esses personagens que a gente tanto gosta, né? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like aí, né? Se inscreva no canal e vamos trocar uma ideia sobre quadrinhos, né? Até mais, pessoal.